um milionário cruza com uma menina catando comida na chuva em plena Avenida Paulista. A frase dela o atinge como um raio. Nem todo mundo tem escolha. Tocado por isso, ele decide mudar a vida dela, e a sua também. Mas seu gesto acaba expondo um esquema podre que pode custar tudo o que ele tem. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A chuva caía impiedosamente sobre a Avenida Paulista, transformando São Paulo em um labirinto de luzes refletidas no asfalto molhado. Augusto Mendonça observava o movimento através da janela blindada de seu carro importado, sentindo aquela familiar sensação de vazio que o perseguia desde o acidente. Aos 45 anos, presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar e nada do que realmente importava. "Podemos dar a volta, senhor?" perguntou Jaime, seu motorista há mais de uma década. "Essa região está alagada." "Não, vamos esperar um pouco. A chuva deve passar." A verdade era que Augusto não tinha pressa para voltar para seu apartamento de cobertura no Jardim Europa. O silêncio daquele lugar o sufocava mais que qualquer engarrafamento paulistano. Foi então que seus olhos captaram um movimento inusitado. Uma pequena figura agachada próxima a uma lixeira, remexendo com determinação entre sacos plásticos. Uma menina não mais que 10 anos encharcada até os ossos, mas com uma concentração inabalável em sua busca. "Pare o carro, Jaime." "Aqui, senhor." "Não é seguro, agora." Augusto ajustou sua cadeira de rodas enquanto Jaime descia para abrir a porta. A adaptação do veículo para acomodar sua condição havia custado uma pequena fortuna, mas nada substituía a autonomia que ele havia perdido há 3 anos. O acidente na Serra das Araras havia tirado mais do que sua mobilidade. Levou também sua confiança, sua noiva e, principalmente, sua vontade de viver. Protegido pelo toldo de uma loja fechada, ele observou a menina. Seus cabelos cacheados, grudados ao rosto pela chuva, não escondiam olhos vivos e atentos. As roupas simples, porém limpas, indicavam pobreza, mas não abandono. Havia algo desconcertante em sua dignidade, como se estar ali na chuva fosse uma escolha e não uma imposição da vida. Quando seus olhares finalmente se cruzaram, Augusto esperou ver medo, pena ou talvez a expressão de quem se prepara para pedir esmola. Em vez disso, encontrou curiosidade e uma tranquilidade que o desarmou completamente. "Você também está procurando comida?" A menina perguntou, aproximando-se sem hesitação. Sua voz era clara, articulada, surpreendentemente madura para sua idade. "Não, eu já jantei", respondeu Augusto, desconcertado. "Que sorte a sua." Ela sorriu, mostrando um pequeno espaço entre os dentes da frente. "Estou procurando o jantar da minha mãe. Ela trabalha até tarde e sempre chega com fome." Augusto sentiu um nó na garganta. A naturalidade com que aquela criança falava sobre remexer o lixo em busca de comida o atingiu como um soco no estômago. "Você não deveria... Quero dizer, isso não é..." Ele começou, mas foi interrompido por um gesto impaciente da menina. "Eu sei que não é o ideal, moço, mas tem muita comida boa que as pessoas jogam fora, principalmente aqui perto dos restaurantes chiques." Sem saber exatamente por quê, Augusto pegou o celular e ligou para o restaurante onde havia jantado mais cedo. Em menos de 15 minutos, um entregador chegou com um pacote de comida ainda quente. Augusto entregou à menina, que parecia avaliar a situação com uma sabedoria além de sua idade. "Obrigada", ela disse, aceitando o pacote com a mesma dignidade com que remexia o lixo. "Mas sabe, nada vem de graça nessa vida. Posso fazer algo em troca." "Não precisa, mas precisa sim." "Tudo tem troca", minha mãe diz. "Senão a gente fica devendo." Augusto sorriu, encantado com a seriedade daquela pequena figura. "E o que você teria para me oferecer?" A menina inclinou a cabeça, estudando-o por um momento, seus olhos descendo para a cadeira de rodas e voltando ao rosto dele. Então, com a simplicidade devastadora das crianças, declarou: "Posso te ensinar a andar de novo." O sorriso de Augusto congelou. "Minha lesão é permanente. Os médicos já tentaram de tudo." "Não com as pernas", a menina respondeu como se fosse óbvio. "Andar com o coração. O seu parece que está parado faz tempo."
O impacto daquelas palavras fez Augusto recuar instintivamente, como se tivesse sido atingido fisicamente. Aquela criança surgida do nada numa noite chuvosa havia enxergado através dele com uma precisão cirúrgica. "Como você se chama?" perguntou, tentando recuperar o controle da situação. "Sofia", respondeu ela, estendendo a mão pequena e úmida. "Sofia Ribeiro." "E o senhor?" "Augusto Mendonça." "Nome de imperador", ela sorriu. "Minha professora falou sobre um Augusto na aula de história. Ele era importante, como você parece ser." Antes que Augusto pudesse responder, a chuva intensificou-se novamente, obrigando Sofia a se abrigar melhor sob o toldo. "Preciso ir", ela disse, apertando o pacote contra o peito. "Minha mãe vai ficar preocupada." "Mas eu venho aqui quase todos os dias depois da escola." "Espere", Augusto a deteve. "Onde você mora?" "Posso levar você." Sofia hesitou pela primeira vez. "Minha mãe diz para não entrar no carro de estranhos, mesmo os que parecem bonzinhos." "Sua mãe está certa", ele concordou, sentindo um estranho respeito por essa mulher desconhecida, que disse, apesar das dificuldades, educava bem sua filha. "Mas está chovendo muito." "Deixe Jaime levá-la em segurança." Sofia olhou para o motorista, que aguardava pacientemente sob um guarda-chuva, e depois novamente para Augusto. Havia algo em seus olhos, uma avaliação profunda que parecia enxergar além das aparências. "Tudo bem", ela finalmente concordou. "Mas só até a entrada da comunidade. Não gosto que vejam o carro bonito parando na minha porta. Dá problema." No caminho, Sofia falou sem parar sobre sua escola, seus sonhos de ser cientista, o computador antigo que havia consertado sozinha e como ajudava sua mãe, vendendo doces caseiros nos fins de semana. Cada palavra revelava um universo de resiliência e esperança, que contrastava violentamente com a escuridão que Augusto havia permitido consumir sua própria vida. "É aqui", Sofia indicou, quando chegaram à entrada da comunidade do Jacarezinho. "Obrigada pela comida, Sr. Augusto. Me chame só de Augusto e... obrigado pela conversa." Sofia sorriu, aquele sorriso luminoso que parecia ignorar toda a dureza ao seu redor. "Nossa primeira aula foi hoje", ela declarou com seriedade. "Amanhã continuamos, se o senhor quiser reaprender a andar." Quando o carro se afastou, levando Sofia para seu mundo tão distante do dele, Augusto percebeu que algo havia mudado dentro de si. Uma pequena faísca, quase imperceptível, mas inegavelmente real. Pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu vontade de saber o que traria o dia seguinte. "Para onde vamos agora, senhor?" perguntou Jaime. Augusto ficou em silêncio por um momento, observando as luzes da cidade através da janela embaçada. "Amanhã", ele disse finalmente. "Quero voltar aqui amanhã." Na manhã seguinte, Augusto acordou mais cedo do que o habitual. A conversa com Sofia havia mexido com algo adormecido dentro dele. Enquanto seu assistente pessoal, Ricardo, lia a agenda do dia, Augusto se pegou pensando no Jacarezinho, um lugar que só conhecia através das manchetes policiais ou de projetos sociais que sua empresa patrocinava para melhorar sua imagem corporativa. E às 2 horas, reunião com o conselho para discutir a expansão internacional. Ricardo concluiu, olhando por cima dos óculos. "Augusto, está me ouvindo?" "Desmarque meus compromissos desta tarde", disse Augusto, surpreendendo até a si mesmo com a decisão repentina. "Todos eles? Mas a reunião com o conselho é crucial para reagende para amanhã. Diga que tive um imprevisto." Ricardo, após 3 anos como seu braço direito, sabia reconhecer o tom que não admitia contestações, ainda que estivesse visivelmente confuso com a mudança de comportamento do chefe. Às 4 da tarde, o carro de Augusto parou novamente na entrada da comunidade do Jacarezinho. A transformação era impressionante. O que na noite anterior parecia um local sombrio sob a chuva, agora fervilhava de vida e cores. Crianças corriam, música tocava em alto volume, e o ar carregava o aroma de comida sendo preparada. "Tem certeza que quer entrar, senhor?" Jaime perguntou desconfortável. "Posso tentar localizar a menina e trazê-la aqui." "Não será necessário. Vamos entrar." A chegada de um carro importado acompanhado por um homem em cadeira de rodas obviamente causou comoção. Crianças se aproximaram, curiosas,
enquanto adultos observavam com desconfiança. Augusto podia sentir os olhares, as perguntas não verbalizadas, o julgamento automático. Augusto. A voz familiar de Sofia cortou o ar, e a multidão se abriu quando ela veio correndo em sua direção. Você veio mesmo. O sorriso genuíno da menina dissipou parte do desconforto de Augusto. Sofia vestia uniforme escolar e carregava uma mochila que parecia grande demais para seu corpo pequeno. Você disse que teríamos aula hoje, ele respondeu, tentando parecer casual, como se visitar favelas fosse parte de sua rotina. Sofia? Quem é esse homem? Uma voz feminina, firme e desconfiada, soou atrás da menina. Augusto ergueu os olhos e encontrou uma mulher de aproximadamente 35 anos, cabelos cacheados presos em um coque improvisado, olhos da mesma tonalidade escura e penetrante de Sofia. Vestia o uniforme de uma empresa de limpeza, e seu olhar alternava entre proteção feroz e exaustão. Mãe, esse é o Augusto. Ele me deu comida ontem, lembra? Aqui estava tão gostosa. A mulher estreitou os olhos, avaliando Augusto da cabeça aos pés. Luísa Ribeiro. Ela se apresentou secamente, sem estender a mão. E posso saber o que o senhor quer com minha filha? A hostilidade era palpável, e Augusto compreendeu imediatamente sua origem. Um homem rico aparecendo do nada, interessado em uma criança, qualquer mãe, estaria em alerta máximo. Augusto Mendonça, ele respondeu mantendo a voz calma. Sua filha e eu nos conhecemos por acaso ontem. Ela é extraordinária. Isso eu sei. Luísa cruzou os braços. O que não sei é o que um empresário em um carro que vale mais que todas as casas desta rua juntas está fazendo aqui. A franqueza de Luísa era desconcertante. Não havia o respeito automático ou a deferência que Augusto estava acostumado a receber. Para ela, ele não era o poderoso CEO de uma multinacional, mas apenas um estranho potencialmente perigoso próximo à sua filha. Mãe, ele veio para a aula. Sofia interrompeu, aparentemente alheia à atenção. Eu disse que ia ensinar ele a andar de novo. O rosto de Luísa suavizou-se por um instante, olhando para a filha com uma mistura de amor e preocupação. Depois voltou-se para Augusto. Olha, senhor Mendonça, agradeço a gentileza de ontem, mas não precisamos de caridade ou de um rico com remorso tentando se sentir melhor. Temos nossa dignidade. Não é caridade, Augusto respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade em sua voz. Sua filha disse algo ontem, algo que me fez pensar, pela primeira vez em muito tempo. Um pequeno grupo de moradores havia se formado, observando a cena com curiosidade. Entre eles, Augusto notou um jovem de aproximadamente 20 anos que o encarava com particular intensidade, um laptop velho debaixo do braço. Por favor, Augusto continuou. Gostaria de conversar apenas isso. Luísa o estudou por mais um momento, como se pudesse ler suas verdadeiras intenções. Finalmente soltou um suspiro. 15 minutos. Na lanchonete da Dona Zefa. É o lugar mais público daqui. A lanchonete era um espaço simples, mas surpreendentemente acolhedor. Dona Zefa, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso fácil, parecia conhecer todos pelo nome. O local estava cheio de trabalhadores que retornavam para casa, estudantes fazendo lição e idosos jogando dominó. Então, o que você realmente quer? Luísa perguntou depois que Sofia saiu para brincar com outras crianças, ainda visível através da janela da lanchonete. Honestamente, não sei, admitiu Augusto. Apenas senti que precisava voltar. Por causa de algo que uma criança de 9 anos disse? Luísa arqueou uma sobrancelha cética. Exatamente. Ele sorriu, reconhecendo o absurdo da situação. Sofia disse que meu coração estava parado, e ela está certa. Luísa o observou com mais atenção, como se o visse realmente pela primeira vez. O acidente, ela disse finalmente. Foi quando aconteceu? Augusto ficou surpreso. Como você sabe sobre o acidente? Google, Luísa deu de ombros. Assim que Sofia me contou sobre você ontem, pesquisei seu nome. Augusto Mendonça, CEO da Tec Brasil. Acidente na Serra das Araras há 3 anos. Não sou ignorante, Sr. Mendonça, apenas pobre. A resposta direta o pegou desprevenido, mas também despertou seu respeito. Havia inteligência nos olhos de Luísa, uma sagacidade que contrastava com seu trabalho como faxineira. Você fez faculdade? Ele perguntou intrigado.
3 semestres de administração antes de Sofia nascer, Luísa respondeu, um leve amargor em sua voz. A vida tem outros planos às vezes. O pai dela não está na jogada. Ela cortou, indicando que o assunto estava encerrado. Augusto observou Sofia pela janela, brincando despreocupadamente com outras crianças. Sua filha parece ter uma educação excepcional. O jeito como ela fala, os assuntos que conhece... Um sorriso de orgulho iluminou o rosto cansado de Luísa. Faço o possível. 2 empregos, para que ela possa frequentar uma escola particular com bolsa parcial. Leio com ela todas as noites, mesmo exausta, biblioteca pública aos sábados. Ela fez uma pausa. Senão quero que ela limpe o chão que os outros sujam como eu. A determinação na voz de Luísa era comovente. Augusto percebeu que, apesar das diferenças sociais abismais, havia algo que os conectava. Ambos lutavam diariamente contra circunstâncias que tentavam diminuí-los. Sofia mencionou um computador que ela consertou, um dinossauro que consegui numa doação da empresa onde trabalho. Luísa respondeu. Ela aprendeu sozinha a mexer nele. Tem um talento natural para a tecnologia. Aos 7 anos, já tinha consertado o sistema operacional. Impressionante. Mas inútil sem oportunidades, Luísa completou, o pragmatismo cortando o orgulho maternal. De que adianta talento quando todas as portas estão fechadas? A conversa foi interrompida pela chegada do jovem, que Augusto havia notado anteriormente. Ele se aproximou da mesa com uma confiança estudada. Luísa, tudo bem? O rapaz cumprimentou, ignorando deliberadamente a presença de Augusto. Tem um pessoal querendo saber se o curso de digitação vai acontecer sábado. Vai sim, Renato. Na associação às 9. Luísa fez um gesto indicando Augusto. Este é Augusto Mendonça. Ele conheceu Sofia ontem. Renato finalmente olhou para Augusto, uma mistura de desconfiança e desafio em seus olhos. O cara da Tec Brasil. Que coincidência. Acabei de ler sobre o programa de inclusão digital da sua empresa. Muito conveniente essa visita. Renato, Luísa advertiu. Não, tudo bem, Augusto interveio. Qual é sua crítica ao programa? Crítica? Renato soltou uma risada seca. É puro marketing. Doam computadores obsoletos, oferecem cursos básicos de digitação e depois usam fotos de crianças sorridentes para atrair investidores. Enquanto isso, o verdadeiro conhecimento, programação, desenvolvimento, as ferramentas que realmente poderiam mudar vidas, continuam inacessíveis. A assertividade do jovem era impressionante e Augusto reconheceu a verdade em suas palavras. Seu departamento de responsabilidade social era, de fato, mais focado em criar uma boa imagem do que em gerar impacto real. Você entende de programação? Perguntou Augusto. O suficiente para saber o quanto não sei, respondeu Renato com uma honestidade desarmante. Autodidata, mas sem diploma, sem oportunidade. Quando Renato se afastou, após um breve aceno para Luísa, Augusto percebeu que havia passado muito mais que 15 minutos ali. Sofia voltou para dentro, os cabelos desalinhados pela brincadeira, e sentou-se ao lado da mãe. E aí, Augusto, aprendeu alguma coisa hoje? Perguntou a menina com a mesma seriedade desconcertante do dia anterior. Mais do que você imagina, Sofia, ele respondeu, olhando para Luísa, que o observava com uma expressão indecifrável. Muito mais do que você imagina. Você está completamente fora de si, Augusto, bradou Marcelo Viana, diretor financeiro da Tec Brasil, batendo na mesa da sala de reuniões. Um investimento desse porte em responsabilidade social, sem qualquer retorno mensurável, o conselho vai te comer vivo. 3 semanas haviam se passado desde o primeiro encontro com Sofia e Luísa. Nesse curto período, Augusto havia transformado completamente o departamento de responsabilidade social da empresa, aumentando seu orçamento em 400% e redesenhando sua missão. O novo projeto, batizado informalmente de Andar de Novo, propunha uma abordagem revolucionária de inclusão digital nas comunidades carentes do Rio de Janeiro. Não estou pedindo permissão, Marcelo. Estou comunicando uma decisão, respondeu Augusto, mantendo a voz calma. E há retorno, só não do tipo que você consegue medir em uma planilha do Excel. Desde quando você virou filantropo? Desde quando a Tec Brasil é uma ONG? Marcelo continuou vermelho de raiva.
Nossos acionistas esperam resultados, não caridade. Augusto observou a sala. Além de Marcelo, outros 7 diretores o encaravam com expressões que variavam do ceticismo à franca hostilidade. Apenas Carolina Duarte, diretora de marketing, parecia genuinamente interessada. Vocês estão olhando para isso da perspectiva errada, Augusto argumentou, girando sua cadeira de rodas ao redor da mesa. Não se trata de caridade. Trata-se de investimento em capital humano, em inovação, em futuro. As comunidades carentes estão repletas de talentos desperdiçados, mentes brilhantes sem oportunidade de florescer. E desde quando você se tornou um especialista em favelas? A voz de Marcelo pingava sarcasmo. Algumas visitas ao Jacarezinho? E agora você acha que entende a realidade dessas pessoas? A menção ao Jacarezinho fez Augusto franzir o senho. Ele não havia compartilhado com a diretoria os detalhes de suas visitas à comunidade, que haviam se tornado quase diárias nas últimas semanas. A relação com Sofia e Luísa havia se aprofundado e ele se pegava ansioso para ouvir as histórias da menina sobre seu dia na escola, ou as observações afiadas de Luísa sobre política e desigualdade social. Sua preocupação com o orçamento é compreensível. Marcelo, Augusto respondeu ignorando a provocação, mas considere o seguinte: e se pudéssemos identificar e desenvolver talentos excepcionais antes que as grandes universidades ou concorrentes internacionais? E se a próxima grande inovação em inteligência artificial ou segurança de dados viesse de alguém que, sem nossa intervenção, jamais teria acesso às ferramentas necessárias para desenvolver seu potencial? Carolina inclinou-se para a frente, interessada. Do ponto de vista de marketing, a proposta é ouro puro. Nenhuma outra empresa de tecnologia no Brasil está fazendo algo remotamente parecido nessa escala. Poderíamos nos posicionar como pioneiros. Exatamente. Augusto assentiu, grato pelo apoio. Não se trata apenas de doação de equipamentos obsoletos ou cursos básicos de informática. Estamos falando de identificar talentos excepcionais e oferecer formação de alto nível, acesso à tecnologia de ponta e, eventualmente, vagas na própria Tech Brasil. E quem coordenaria esse projeto megalomaníaco? Perguntou Marcelo, ainda cético. Estou pensando em alguém que entenda profundamente as realidades das comunidades, mas também tenha a capacidade intelectual de dialogar com nossa equipe técnica. Alguém que possa ser uma ponte entre esses dois mundos. Um silêncio pesado caiu sobre a sala quando os diretores compreenderam a insinuação. Você não está pensando em trazer alguém de fora para um cargo executivo, está? Marcelo perguntou incrédulo. Alguém sem experiência corporativa, sem MBA, sem... Alguém com exatamente a experiência que precisamos e que nenhum de nós possui. Augusto completou firme. A decisão está tomada. O projeto começa em 1 mês. Quando a reunião terminou, Marcelo foi o último a sair, lançando a Augusto um olhar que deixava clara sua oposição. Carolina, porém, permaneceu. Há algo diferente em você, Augusto, ela comentou, estudando-o com curiosidade. Nas últimas semanas, é como se algo tivesse se acendido novamente. Augusto sorriu levemente. Digamos que estou reaprendendo a andar. Na comunidade do Jacarezinho, o burburinho começou assim que o carro de Augusto parou na entrada. Após semanas de visitas regulares, os moradores já não olhavam com tanta desconfiança, embora ainda houvesse curiosidade. As crianças, em particular, haviam se acostumado com sua presença e frequentemente se reuniam em torno de sua cadeira de rodas, fascinadas pelo controle eletrônico e pelas rodas de fibra de carbono. Renato observava de longe, recostado na parede do centro comunitário. Seu relacionamento com Augusto havia evoluído de hostilidade aberta para um respeito relutante, especialmente depois que o empresário começou a discutir tecnologia com ele, reconhecendo seu talento autodidata. Augusto, Sofia veio correndo ao seu encontro, carregando um tablet que ele havia dado a ela na semana anterior. Olha só o que consegui fazer. Na tela, um aplicativo rudimentar criado pela própria menina mostrava um sistema de organização para a pequena biblioteca comunitária. Apesar de simples, demonstrava uma intuição para design de interface que muitos programadores formados não possuíam. Impressionante.
Augusto sorriu, genuinamente admirado. Você está aprendendo muito rápido. Renato me ajudou com algumas coisas, Sofia admitiu apontando para o jovem. Ele sabe muito sobre programação. Onde está sua mãe? Na associação. Ela está dando aula de informática básica para as mulheres do bairro. Augusto assentiu, refletindo sobre como Luísa havia rapidamente se transformado em uma líder natural na comunidade. Utilizando os computadores doados pela Tec Brasil, nas últimas semanas, ela havia organizado turmas para diferentes públicos. Idosos aprendendo a usar redes sociais para se conectar com familiares distantes, mães solo desenvolvendo habilidades para trabalho remoto, jovens descobrindo os fundamentos da programação. No centro comunitário, Augusto encontrou Luísa finalizando uma aula. Ela explicava pacientemente a um grupo de mulheres como criar um currículo digital. Havia uma autoridade natural em sua postura, uma clareza didática que prendia a atenção de todos. E lembrem-se, vocês não são apenas faxineiras, cozinheiras ou babás. Vocês são gestoras do lar, administradoras de recursos, educadoras. É assim que devem se apresentar. As mulheres assentiram, muitas com lágrimas nos olhos, como se pela primeira vez alguém validasse o valor de seu trabalho. Quando a aula terminou e o grupo se dispersou, Luísa notou a presença de Augusto. Chegou cedo hoje. Ela comentou guardando materiais. Precisava falar com você. Ele respondeu movendo-se para mais perto. Tenho uma proposta. Luísa ergueu uma sobrancelha cética. Nas últimas semanas, sua relação havia se transformado em uma amizade cautelosa. Ela ainda mantinha certa distância, desconfiada das intenções de um homem tão poderoso, mas não podia negar o impacto positivo que ele estava tendo na comunidade. Que tipo de proposta? Perguntou cruzando os braços. A Tec Brasil está lançando um projeto ambicioso de inclusão digital. Real não apenas para marketing. Augusto fez uma pausa, buscando as palavras certas. Quero que você o lidere. Luísa congelou, os olhos arregalados em descrença. Eu? Liderar um projeto corporativo? Você perdeu o juízo? Pelo contrário. Recuperei-o depois de muito tempo. Augusto, eu não tenho formação, não tenho experiência corporativa, não. Tem exatamente o que precisamos, ele a interrompeu. Conhecimento prático sobre as necessidades reais das comunidades, habilidade para comunicar e educar, inteligência para traduzir conceitos técnicos em benefícios tangíveis. E principalmente algo que nenhum MBA pode ensinar, autenticidade. Luísa balançou a cabeça atordoada. E Sofia, tenho uma filha para criar. O cargo inclui flexibilidade de horário e a possibilidade de trabalhar remotamente parte do tempo. E Sofia pode frequentar o colégio parceiro da Tec Brasil, com bolsa integral. Augusto podia ver o conflito no rosto de Luísa. Medo, esperança, desconfiança, ambição, tudo misturado em uma expressão complexa. Por que eu? Ela perguntou finalmente. De verdade. Porque você me lembra quem eu era antes de me perder. Augusto respondeu com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Determinado, apaixonado por fazer diferença. Incansável. E porque você enxerga as pessoas de verdade, não apenas como números ou recursos. Luísa desviou o olhar, visivelmente emocionada, mas lutando para não demonstrar. E se eu falhar? Se não for capaz de lidar com o mundo corporativo, com as políticas internas, com... Então aprenderemos juntos, Augusto completou. Não estou oferecendo caridade, Luísa. Estou oferecendo uma parceria. Estou pedindo sua ajuda para construir algo que realmente importa. Naquele momento, Sofia entrou correndo, interrompendo a conversa. Seus olhos brilhavam de excitação. Mãe, Renato disse que vai me ensinar a fazer um jogo. Um jogo de verdade. Luísa sorriu para a filha, acariciando seus cabelos com ternura. Depois voltou-se para Augusto com uma expressão decidida. Com uma condição, ela disse finalmente. Não quero favores ou tratamento especial. Se vou fazer isso, quero ser tratada como igual. Quero respeito, não condescendência. E quero que o projeto realmente transforme vidas, não apenas a imagem da empresa. Trato feito. Augusto estendeu a mão que Luísa apertou firmemente, selando um acordo que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Do lado de fora, Renato observava a cena pela janela, uma expressão enigmática em seu rosto. Ao seu lado, Sofia saltitava de animação,
alheia às complexidades do mundo adulto, mas intuitivamente certa de que algo importante estava acontecendo. Você acha que a minha mãe vai trabalhar com o Augusto? Ela perguntou, puxando a manga da camisa de Renato. Parece que sim, pequena. Ele respondeu, pensativo. Isso vai mudar muita coisa por aqui. Mudar como? Renato olhou para a menina, um sorriso amargo nos lábios. Algumas portas vão se abrir, outras podem se fechar. Sempre é assim quando mundos diferentes se encontram. O salto alto de Luísa ecoava pelo piso de mármore do escritório da Tec Brasil, enquanto ela caminhava determinada para a sala de reuniões. 6 meses haviam se passado desde que aceitara a proposta de Augusto. E cada dia ainda parecia uma batalha em uma guerra cultural. Vestida com um terninho azul marinho, cabelos cuidadosamente presos em um coque profissional, ela parecia o retrato de uma executiva bem-sucedida. Mas os olhares que ainda recebia nos corredores lembravam constantemente que, para muitos ali, ela continuava sendo uma intrusa. Bom dia. Coordenadora Ribeiro, a secretária de Marcelo Viana, a cumprimentou com um sorriso educado, mas distante. O Sr. Viana pediu para informar que se atrasará 10 minutos. Obrigada, Vanessa, Luísa respondeu, mantendo o tom profissional que havia aprendido a adotar naquele ambiente. Por dentro, porém, fervia de irritação. Era a 3ª vez consecutiva que Marcelo se atrasava para as reuniões que ela convocava. Uma tática clara de demonstrar quem realmente detinha poder. Na sala vazia, Luísa aproveitou para revisar suas anotações. O projeto Andar de Novo havia crescido exponencialmente, ultrapassando todas as expectativas iniciais. O que começara como uma iniciativa educacional no Jacarezinho agora se estendia a 5 comunidades do Rio, com mais de 2.000 participantes, desde crianças até idosos. Os resultados preliminares eram impressionantes. Aumento na empregabilidade, melhoria no desempenho escolar dos jovens e até mesmo pequenos empreendimentos digitais surgindo nas comunidades. Seu celular vibrou com uma mensagem de Sofia. Mãe, tirei 10 no projeto de ciências. O professor disse que nunca viu nada igual. Luísa sorriu, sentindo o familiar misto de orgulho e preocupação. A nova escola era excepcional, mas a adaptação não havia sido fácil para sua filha, a única aluna bolsista em uma turma de crianças privilegiadas. Desculpe o atraso. Marcelo entrou na sala exatamente 15 minutos depois do horário marcado, acompanhado por 2 analistas. Seu tom deixava claro que não havia remorso algum. Vamos direto ao ponto. Os números, por favor. Luísa respirou fundo, controlando a irritação. Como podem ver no relatório, o projeto superou as metas do trimestre em 42%. O retorno de mídia espontânea. Sim. Marcelo a interrompeu, folheando distraidamente o relatório. Muito impressionante. Mas estamos aqui para discutir orçamento, não celebrar vitórias prematuras. Prematuras? Luísa arqueou uma sobrancelha. Os resultados são concretos, Marcelo. A redução de custos com o recrutamento já compensou 30% do investimento inicial, sem contar o valor da exposição positiva na mídia. O problema, Luísa, Marcelo respondeu, enfatizando seu primeiro nome como se fosse uma familiaridade indevida, é que o Conselho está preocupado com a escalabilidade. Investimos milhões em 5 comunidades. Quanto custará expandir para 20? 50? A discussão seguiu tensa por quase 2 horas. Para cada argumento que Luísa apresentava, Marcelo tinha uma objeção. Para cada dado positivo, ele encontrava uma perspectiva negativa. Era evidente que o embate transcendia questões de negócios. Era pessoal. Quando a reunião finalmente terminou, Luísa estava mentalmente exausta, mas satisfeita. Apesar da resistência, havia conseguido aprovar a expansão do programa para mais 3 comunidades. Uma pequena vitória, mas significativa. No elevador, a caminho da cobertura onde ficava o escritório de Augusto, ela encontrou Carolina, a diretora de marketing. Você esteve brilhante naquela reunião, comentou Carolina com um sorriso genuíno. Marcelo saiu vermelho como um tomate. Obrigada, Luísa respondeu surpresa com o elogio. Carolina havia sido uma das poucas executivas a tratá-la com respeito desde o início. Às vezes sinto que estou nadando contra a correnteza. Você está, Carolina confirmou sem rodeios. E isso incomoda muita gente.
especialmente porque você está tendo sucesso. O elevador chegou ao último andar e Carolina se despediu com um aperto de mão firme. A próxima campanha institucional será centrada no andar de novo. Vamos mostrar ao mundo o que vocês estão construindo. No escritório de Augusto, Luísa encontrou seu chefe imerso em documentos, a testa franzida em concentração. Nos últimos meses, a relação entre eles havia se aprofundado em uma parceria profissional baseada em respeito mútuo, embora às vezes ela ainda sentisse um desconforto indefinível quando estavam sozinhos, não por medo ou intimidação, mas por algo mais sutil que não conseguia nomear. Como foi com o Marcelo? Augusto perguntou sem levantar os olhos dos papéis. Conseguimos a expansão para mais 3 comunidades, mas foi uma batalha. Era esperado, ele deu de ombros. Marcelo é um tradicionalista. Levará tempo para que ele aceite mudanças dessa magnitude. Ou talvez ele nunca aceite, Luísa comentou sentando-se na cadeira em frente à mesa. Não se trata apenas de mudança, Augusto. É sobre poder, sobre quem tem o direito de estar nessas salas tomando essas decisões. Augusto finalmente ergueu o olhar, estudando-a com uma intensidade que a fez desviar os olhos. Você mudou, ele observou. 6 meses atrás, você mal conseguia olhar nos olhos dos diretores. Agora enfrenta Marcelo Viana sem piscar. Tive que mudar, ela respondeu simplesmente. Este mundo não perdoa a fraqueza. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, interrompido apenas quando a secretária de Augusto anunciou pelo interfone. Senhor Mendonça, a senhora Cláudia Monteiro está aqui para vê-lo. O rosto de Augusto empalideceu visivelmente, e Luísa percebeu sua mão apertando o braço da cadeira de rodas. Eu não marquei nenhuma reunião com ela. Ele gaguejou desconcertado. Ela disse que é um assunto pessoal, senhor. Augusto respirou fundo, recuperando a compostura. Peça que entre, por favor. Voltando-se para Luísa. Você se importa? Claro, vou terminar esses relatórios na minha sala. Luísa respondeu rapidamente, levantando-se. Na porta ela cruzou com uma mulher elegante, aproximadamente da mesma idade de Augusto, impecavelmente vestida com roupas de grife. Seus olhares se encontraram brevemente. O da desconhecida, curioso e avaliador. O de Luísa, deliberadamente neutro. Luísa, Augusto chamou antes que ela saísse completamente. Esta é Cláudia Monteiro, uma antiga amiga, ex-noiva. Para ser exata, corrigiu Cláudia com um sorriso educado, estendendo a mão para Luísa. E você deve ser a famosa coordenadora do projeto que está na boca de todo o mercado de tecnologia. Augusto fala muito de você. Um prazer, senhora Monteiro, Luísa respondeu apertando a mão estendida e notando o enorme solitário que adornava seu dedo anelar. Com licença. Enquanto caminhava para sua própria sala, Luísa sentiu uma pontada incômoda no peito. Havia algo na presença daquela mulher. Algo que a fazia sentir-se subitamente deslocada, como se tivesse invadido um espaço que não lhe pertencia. No Jacarezinho, o sol começava a se pôr quando o carro de Luísa parou na entrada da comunidade. Apesar da ascensão profissional e do novo salário, ela havia optado por permanecer vivendo ali, uma decisão que gerava tanto admiração quanto desconfiança entre os vizinhos. Dona Luísa, Zeca, um menino de 8 anos, veio correndo em sua direção assim que ela saiu do carro. O Renato está ensinando a gente a mexer nos programas novos lá no centro comunitário. A senhora tem que ver. Luísa sorriu, afagando os cabelos do garoto. Já vou lá, Zeca. Só preciso passar em casa primeiro. O centro comunitário, agora equipado com computadores de última geração doados pela Tec Brasil, era o coração pulsante do projeto Andar de Novo. Àquela hora, estava lotado. Adolescentes aprendendo programação básica, adultos fazendo cursos online, idosos se familiarizando com videochamadas para falar com parentes distantes. No fundo da sala, Renato coordenava um grupo de jovens que trabalhavam em computadores. Sua postura havia mudado nos últimos meses, mais confiante, mais focada. Após muita insistência de Augusto, ele havia aceitado uma bolsa para estudar ciência da computação, embora ainda mantivesse certa distância do empresário. Mãe, Sofia correu para abraçá-la assim que entrou no centro. Olha o que eu fiz hoje. Na tela do computador, um aplicativo simples mostrava um jogo educativo sobre reciclagem.
criado pela própria menina com a orientação de Renato. A interface era intuitiva, colorida, claramente pensada por uma criança para outras crianças. É incrível, filha. Luísa sorriu, genuinamente impressionada. O Augusto vem hoje? Perguntou Sofia, olhos brilhando de expectativa. Ao longo dos meses, ela havia desenvolvido uma afeição especial pelo empresário, que frequentemente trazia livros e jogos educativos, especialmente para ela. Acho que não, querida. Ele está ocupado hoje. Com a moça bonita que foi visitar ele, Luísa franziu o senho surpresa. Como você sabe disso? Ele mandou mensagem mais cedo. Sofia deu de ombros como se fosse óbvio. Disse que não poderia vir porque tinha uma visita importante. Uma amiga de antes do acidente. A familiaridade com que sua filha falava de Augusto causou em Luísa um desconforto indefinível. Nos últimos meses, ela havia observado a crescente proximidade entre os dois com sentimentos contraditórios. Alegria pelo bem que fazia a Sofia ter uma figura masculina positiva em sua vida e preocupação com o inevitável dia em que Augusto seguiria em frente, como todos os homens privilegiados eventualmente faziam. Luísa, a voz de Renato a tirou de seus pensamentos. Podemos conversar um minuto? Eles se afastaram para um canto mais tranquilo, enquanto Sofia voltava animadamente para seu computador. O que foi, Renato? O jovem parecia desconfortável, mudando o peso de um pé para o outro. É sobre o projeto. Tem algumas coisas acontecendo que você precisa saber. Que coisas? Rumores, ele respondeu baixando a voz. Na comunidade. Sobre você e o Augusto. Luísa sentiu o sangue gelar nas veias. Que tipo de rumores? O tipo que sempre surge quando uma mulher solteira começa a subir na vida com a ajuda de um homem poderoso. Renato respondeu, o desconforto evidente em sua voz. Especialmente depois que você foi promovida para coordenadora tão rápido. Isso é ridículo, Luísa respondeu, sentindo o rosto queimar de indignação. Minha relação com Augusto é estritamente profissional. Eu sei disso, Renato apressou-se em dizer. Mas você sabe como as pessoas são. E não é só aqui na comunidade, na empresa também. Ouvi comentários quando estive lá para a entrevista da bolsa. Luísa fechou os olhos por um momento, sentindo um peso enorme sobre os ombros. Era como se não importasse o quanto se esforçasse, o quanto estudasse, o quanto provasse seu valor. Sempre haveria alguém questionando sua legitimidade, atribuindo suas conquistas a algo que não seu próprio mérito. O que mais você ouviu? Perguntou, mantendo a voz firme apesar da tempestade interior. Renato hesitou. Tem mais uma coisa. Um grupo de jovens da comunidade está se afastando do projeto oficial. Estão criando um tipo de movimento paralelo. Chamam de tecnologia livre. Afastando como? Eles acham que o projeto está ficando muito corporativo, muito controlado pela Tech Brasil. Querem algo mais revolucionário, sem tantas regras e estruturas. Conseguiram alguns computadores usados e estão montando um espaço alternativo na antiga oficina do Zé Paulo. Luísa sentiu uma pontada de preocupação. O último de que precisavam era uma divisão na comunidade, especialmente agora que o projeto começava a mostrar resultados concretos. Você está envolvido nisso, Renato? O jovem desviou o olhar. Eles me pediram para ajudar com algumas coisas técnicas. São meus amigos, Luísa, cresci com eles. E o que você acha que devemos fazer? Essa é a questão. Renato suspirou. Não sei se há algo a fazer. Talvez seja natural que existam diferentes abordagens. Nem todo mundo se adapta ao modelo corporativo. Naquele momento, o celular de Luísa vibrou com uma mensagem. Era de Augusto. Precisamos conversar. Posso passar aí mais tarde? Olhando ao redor, para as crianças concentradas nos computadores, para os adultos orgulhosos de suas novas habilidades, para sua própria filha, desenvolvendo um talento que poderia mudar seu futuro, Luísa sentiu o peso da responsabilidade que havia assumido. Navegar entre dois mundos nunca seria fácil. E agora, com esses novos desafios, tornava-se ainda mais complexo. Diga a eles que quero conversar, ela disse finalmente a Renato. Não como representante da Tech Brasil, mas como moradora da comunidade, como alguém que entende ambos os lados. Renato assentiu visivelmente aliviado. Vou organizar isso. Ao digitar a resposta para Augusto, um simples sim, estarei esperando,
Luísa não podia imaginar como essa conversa mudaria o curso de suas vidas. O terraço do edifício da Tech Brasil, 30 andares acima do caos urbano do Rio de Janeiro, havia sido transformado em um verdadeiro jardim suspenso. Fileiras de girassóis apontavam para o sol da manhã, suas faces douradas contrastando com o azul intenso do céu de primavera. Entre eles, Sofia corria alegremente, sendo fotografada por uma equipe profissional para a nova campanha institucional da empresa. "Perfeito!", exclamou o fotógrafo, capturando o momento em que a menina esticava a mão para tocar uma das flores gigantes. "Natural e espontâneo, exatamente o que precisamos." Afastados do centro da ação, Augusto e Luísa observavam a sessão de fotos com expressões contraditórias. Ele, visivelmente orgulhoso do jardim que havia criado especialmente para Sofia, ela nitidamente desconfortável com a exposição da filha. "Tem certeza que isso é necessário?", Luísa perguntou em voz baixa. "Usar uma criança para marketing corporativo? Não é marketing comum, Luísa", Augusto respondeu sem tirar os olhos de Sofia. "É a história real do que nos inspirou, do que me fez mudar." O jardim de girassóis havia sido uma ideia de Augusto, inspirada por um comentário casual de Sofia meses antes. "Girassóis são como pessoas", a menina havia dito durante uma de suas visitas à sede da empresa. "Eles sempre procuram a luz, não importa onde estejam plantados." A observação infantil havia tocado algo profundo em Augusto, que decidiu transformar o espaço subutilizado do terraço em um símbolo vivo da filosofia por trás do projeto Andar de Novo. Carolina, aproveitando o potencial simbólico, havia proposto centrar a nova campanha institucional em torno do jardim e de Sofia, a menina que havia inspirado tudo. A ideia era poderosa, mostrar como uma simples criança de comunidade podia transformar a visão de uma das maiores empresas de tecnologia do país. "Ela parece feliz", comentou Augusto, observando Sofia posar para mais fotos, agora segurando um tablet onde seu aplicativo de reciclagem estava sendo executado. "Ela sempre está feliz quando está com você", Luísa respondeu, um toque de preocupação em sua voz. "Às vezes acho que ela está formando expectativas que podem não ser realistas." Augusto virou-se para encará-la, intrigado. "Que tipo de expectativas?" Luísa hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sofia nunca teve uma figura paterna. E agora, de repente, há um homem em sua vida que a trata como se fosse especial, que lhe dá atenção, presentes, oportunidades. "Ela é especial", Augusto a interrompeu com suavidade. Não estou apenas interpretando um papel, Luísa. Me importo genuinamente com ela. Com vocês duas." Algo na forma como ele disse "vocês duas" fez Luísa desviar o olhar subitamente desconfortável. Desde a conversa que tiveram após a visita de Cláudia, um mês atrás, algo havia mudado entre eles. Augusto havia se aberto sobre seu passado, sobre o vazio que sentia desde o acidente, sobre como conhecer Sofia e Luísa havia reacendido algo que ele acreditava estar perdido para sempre. "Não estou questionando sua sinceridade, Augusto", Luísa respondeu finalmente. "Estou apenas preocupada com o futuro. As pessoas mudam. As situações mudam. E Sofia é apenas uma criança que já passou por decepções demais para sua idade." Augusto estava prestes a responder quando o elevador do terraço se abriu, revelando Marcelo Viana, acompanhado por 2 homens em ternos impecáveis. A famosa sessão de fotos", comentou Marcelo, aproximando-se com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Os representantes da Palmer Investments chegaram mais cedo. Pensei em mostrar a eles nossa iniciativa social." Luísa sentiu um calafrio ao notar a forma como o olhar de um dos executivos percorreu o terraço, detendo-se em Sofia com uma expressão claramente cética. "Senhor Mendonça", o homem mais velho se pronunciou, com um sotaque americano carregado. "Devo admitir que, quando discutimos investir na Tech Brasil, não imaginei que estaríamos financiando um jardim de infância." "Sr. Palmer", Augusto respondeu, mantendo a voz calma, mas firme, "o que vê aqui é mais que um jardim. É o símbolo de nossa nova filosofia corporativa, uma que reconhece que inovação genuína surge da diversidade de perspectivas." "Filosofia não paga dividendos", rebateu Palmer, secamente. "Mas resultados pagam", interveio Luísa, avançando um passo.
E o projeto Andar de Novo já demonstrou retorno tangível em termos de imagem institucional, redução de custos de recrutamento e desenvolvimento de propriedade intelectual original. Palmer voltou sua atenção para ela, visivelmente surpreso com sua intervenção. E a senhora é Luísa Ribeiro, coordenadora executiva do projeto. Um silêncio incômodo se instalou, quebrado apenas pelo som distante das fotografias sendo tiradas. Luísa podia sentir o olhar de Marcelo sobre ela. Um misto de irritação e algo mais, algo quase predatório. Talvez devêssemos continuar essa conversa na sala de reuniões, sugeriu Augusto, percebendo a tensão crescente. Posso mostrar aos senhores os números concretos que Luísa mencionou. Quando o grupo se dirigiu ao elevador, Marcelo ficou para trás, aproximando-se de Luísa com um sorriso artificial. Impressionante como você rapidamente se adaptou ao papel de executiva, ele comentou. Baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Augusto sempre teve bom olho para talentos promissores. Se tem algo a dizer, Marcelo, diga diretamente, Luísa respondeu, mantendo a voz firme apesar da raiva crescente. O sorriso de Marcelo se alargou, mas seus olhos permaneceram frios. Apenas acho curioso como certas carreiras decolam da noite para o dia, especialmente quando envolvem mulheres atraentes e chefes solitários. Mas tenho certeza que seu mérito é indiscutível. Antes que Luísa pudesse responder, ele já havia se afastado, seguindo o grupo para o elevador. Ela permaneceu no terraço, sentindo o sangue ferver nas veias e uma dúvida corrosiva se instalando em sua mente. A mesma dúvida que os rumores na comunidade haviam plantado. Será que as pessoas realmente acreditavam que sua posição era fruto de algo além de sua própria competência? 3 dias depois, a tranquilidade da manhã de domingo foi interrompida por uma ligação de Carolina. A voz da diretora de marketing estava carregada de uma urgência incomum. Luísa, você precisa vir até a empresa. Agora. O que aconteceu? O terraço. O jardim. Carolina hesitou, a voz embargada. Alguém invadiu durante a noite. Destruiu tudo. Quando Luísa chegou à sede da Tech Brasil, encontrou Augusto já no terraço, sua cadeira de rodas parada entre os destroços do que antes era um exuberante jardim de girassóis. As plantas haviam sido arrancadas, pisoteadas, destruídas sistematicamente. No centro, pichada em vermelho sobre o concreto, uma mensagem cruel. Caridade não é justiça. Já acionei a segurança, Carolina informou, visivelmente abalada. Estão analisando as imagens das câmeras, mas os invasores usavam máscaras. Luísa observou o cenário de destruição, sentindo uma pontada de dor que a surpreendeu pela intensidade. Aquele jardim havia se tornado mais que um cenário para fotos ou um símbolo corporativo. Era um espaço de esperança, um lembrete de que beleza podia florescer nos lugares mais improváveis. Você tem alguma ideia de quem poderia ter feito isso? Perguntou Carolina, hesitante. Luísa pensou no grupo dissidente da comunidade, no movimento Tecnologia Livre, que Renato havia mencionado. Pensou nos olhares de inveja que recebia de alguns vizinhos, nas fofocas maldosas sobre sua rápida ascensão. Pensou em Marcelo e seu ressentimento mal disfarçado. As possibilidades eram muitas, e nenhuma delas reconfortante. Não, respondeu finalmente. Não tenho certeza. Aproximando-se de Augusto, ela notou que ele segurava uma única flor de girassol, parcialmente danificada, mas ainda intacta o suficiente para ser reconhecível. Seus olhos estavam fixos nela. Uma expressão de desolação que Luísa nunca havia visto antes, nem mesmo quando ele falava sobre o acidente. Eu disse que era bobagem, ele murmurou sem erguer o olhar. Um sentimentalismo tolo. Que um jardim não mudaria nada. Mas Sofia estava tão feliz. A menção a Sofia fez Luísa estremecer. Sua filha tinha planejado vir ao terraço naquela tarde para ver os girassóis novamente. A decepção seria devastadora. Vamos reconstruí-lo, ela disse, colocando uma mão no ombro de Augusto. Mais forte, mais bonito. Ele finalmente ergueu os olhos para encará-la. E Luísa viu algo quebrado neles, uma vulnerabilidade que transcendia a destruição física ao seu redor. Não se trata apenas do jardim, Luísa. É o que ele representa. Alguém quis enviar uma mensagem, que não importa o quanto tentemos, sempre haverá aqueles que resistem à mudança.
que ressentem qualquer tentativa de unir mundos diferentes. Ou talvez a mensagem seja outra. Ela respondeu depois de um momento de reflexão. Que mudança verdadeira é difícil, dolorosa, e nunca acontece sem resistência. Que unir mundos diferentes exige mais que boas intenções. Exige persistência diante dos obstáculos. Augusto a observou por um longo momento, como se visse algo novo em seu rosto. Finalmente, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Sofia tem a quem puxar sua sabedoria. A chegada de Sofia, acompanhada por Renato, transformou completamente a atmosfera do terraço. Ao contrário da reação esperada de tristeza ou decepção, a menina observou a destruição com uma calma desconcertante. Podemos plantar novos, ela declarou simplesmente depois de um momento. Todos juntos dessa vez. A simplicidade da solução vinda de uma criança provocou um silêncio reflexivo entre os adultos. Foi Renato quem falou primeiro, avançando hesitantemente. Eu posso ajudar, ele ofereceu, olhando diretamente para Augusto. E conheço outras pessoas que também ajudariam. Pessoas da comunidade. O olhar que trocaram continha mais que palavras poderiam expressar. Um reconhecimento mútuo, um entendimento silencioso de que reparar danos era mais importante que apontar culpados. No dia seguinte, o terraço da Tec Brasil testemunhou uma cena inédita. Executivos em trajes formais trabalhando lado a lado com moradores da comunidade, replantando girassóis. Sofia coordenava a operação com a seriedade adorável de uma criança investida de um propósito importante, distribuindo tarefas e elogios com igual generosidade. Carolina, sempre atenta ao potencial midiático, garantiu que o momento fosse devidamente registrado. Resto é mais poderoso que qualquer campanha publicitária que poderíamos criar, ela comentou, observando o grupo diverso, unido pelo propósito comum. Entre os voluntários, Luísa notou a ausência de Marcelo, mas preferiu não comentar. Alguns resistiriam até o fim, e isso era parte do processo de transformação. Quando o último girassol foi plantado, Sofia pediu atenção de todos. Com a desenvoltura surpreendente que era sua marca registrada, ela subiu em um pequeno banco e dirigiu-se ao grupo. Obrigada por ajudarem a reconstruir nosso jardim. Sua voz infantil soou clara no terraço silencioso. Minha professora disse que girassóis são plantas resilientes. Eles sempre voltam, mesmo depois de tempestades, como pessoas fortes. Os olhares se voltaram instintivamente para Augusto em sua cadeira de rodas, para Luísa, que havia superado tantos obstáculos, para os jovens da comunidade que lutavam diariamente contra um sistema desenhado para excluí-los. Este jardim agora pertence a todos nós, Sofia continuou, com a sabedoria desconcertante das crianças. E quando as flores crescerem de novo, vão ser ainda mais bonitas, porque foram plantadas com amor por pessoas diferentes trabalhando juntas. Ao final do improvisado discurso, um aplauso espontâneo irrompeu. Luísa notou lágrimas nos olhos de alguns executivos, uma expressão de surpresa e respeito em outros. Algo havia mudado naquele terraço. Não apenas o jardim físico, mas algo mais profundo na cultura da empresa. Quando a multidão começou a se dispersar, Augusto aproximou-se de Luísa, que observava Sofia interagindo animadamente com um grupo de crianças da comunidade. Você tinha razão, ele disse baixinho, sobre a mensagem. Sobre persistir. Luísa sorriu, sentindo uma onda de algo indefinível, mais profundo que orgulho, mais complexo que gratidão. Sofia sempre teve essa capacidade, ela respondeu, de transformar obstáculos em oportunidades, de ver possibilidades onde outros veem apenas problemas. Como a mãe, Augusto comentou, seu olhar intenso sobre ela. Antes que Luísa pudesse responder, um burburinho no outro lado do terraço chamou sua atenção. Renato havia se aproximado de um grupo de executivos e estava mostrando algo em seu tablet. Aparentemente, um sistema que havia desenvolvido para monitoramento remoto do jardim, com sensores de umidade e luz solar. Viu só? Luísa sorriu. Já está acontecendo. Conexões que não existiriam sem este momento. No horizonte do Rio de Janeiro, o sol começava sua descida, lançando uma luz dourada sobre o terraço e os pequenos brotos de girassol recém-plantados. Era impossível não ver ali uma metáfora para o que estavam construindo. Algo frágil ainda, vulnerável a tempestades,
mas com potencial para crescer forte e transformador. O que ninguém poderia imaginar naquele momento de celebração era que a maior tempestade ainda estava por vir, na forma de uma auditoria interna que ameaçaria não apenas o projeto, mas tudo o que haviam construído juntos. Auditoria interna, agora. A voz de Carolina ecoou pela sala de reuniões, carregada de incredulidade. Estamos no meio da campanha institucional mais bem-sucedida dos últimos 5 anos. Augusto permaneceu em silêncio, observando as expressões variadas ao redor da mesa. A notícia da auditoria surpresa no projeto Andar de Novo havia caído como uma bomba naquela manhã de segunda-feira. Oficialmente, tratava-se de um procedimento padrão para iniciativas de alto investimento, mas ninguém na sala acreditava nessa justificativa. Foi uma decisão do conselho, explicou Ricardo, o assistente de Augusto, visivelmente desconfortável. Aparentemente surgiram preocupações sobre a gestão financeira do projeto. Preocupações levantadas por quem? Luísa perguntou diretamente, seus olhos instintivamente se dirigindo para a cadeira vazia de Marcelo, que havia alegado um compromisso de última hora para faltar à reunião. Isso não foi especificado, Ricardo respondeu, sem conseguir sustentar seu olhar. Augusto observou Luísa atentamente. Nos últimos 9 meses, desde que assumira a coordenação do projeto, ela havia se transformado em uma executiva respeitada, capaz de navegar as complexas águas corporativas sem perder sua essência. A mulher insegura e desconfiada que conhecera na lanchonete do Jacarezinho havia dado lugar a uma líder confiante e articulada. Ainda assim, neste momento, ele podia ver a vulnerabilidade por trás da fachada profissional, o medo de que tudo pelo qual havia lutado pudesse desmoronar. O timing não poderia ser pior, comentou Carolina, passando a mão pelos cabelos em frustração. Estamos a 2 semanas do lançamento nacional, com cobertura de imprensa já confirmada, depoimentos gravados, e a menos que encontrem algo comprometedor, seguiremos com o plano. Augusto interveio, finalmente quebrando seu silêncio. Esta não é a primeira tentativa de desestabilizar o projeto. Provavelmente não será a última. Quando a reunião terminou, Luísa permaneceu na sala, organizando metodicamente suas anotações, uma estratégia que Augusto já havia identificado como seu mecanismo para processar situações estressantes. Eles não vão encontrar nada, ele disse suavemente, aproximando sua cadeira de rodas. Sua gestão tem sido impecável, Luísa. Ela ergueu os olhos e a intensidade de sua preocupação o surpreendeu. Não é tão simples, Augusto. Quando pessoas poderosas querem encontrar problemas, elas os encontram, ou os criam. A sagacidade daquela observação o atingiu com força. Luísa compreendia o jogo de poder corporativo melhor do que ele imaginava. Marcelo está por trás disso, não está? Ela continuou baixando a voz. Ele nunca aceitou que alguém de fora, especialmente alguém como eu, tivesse tanto controle sobre um projeto tão estratégico. Provavelmente, Augusto admitiu, vendo pouco sentido em negar o óbvio. Mas Marcelo não é o conselho inteiro. Temos aliados. Temos você, Luísa corrigiu, guardando seus papéis na pasta. E para muitos, isso é parte do problema. Acreditam que sua proximidade com o projeto comigo está nublando seu julgamento como CEO. A menção à proximidade pairou no ar entre eles, carregada de significados não ditos. Ao longo dos meses, sua relação havia evoluído para algo que desafiava definições simples, mais que amizade, diferente de romance, um vínculo forjado através de transformações mútuas e propósito compartilhado. Meu julgamento nunca esteve mais claro, Augusto respondeu finalmente. O Andar de Novo não é apenas um projeto social ou uma estratégia de marketing. É uma redefinição do papel que empresas como a Tech Brasil devem desempenhar na sociedade. Luísa o estudou por um momento, como se avaliasse a sinceridade de suas palavras. Então, com um pequeno suspiro, ela se levantou. Tenho uma reunião com a equipe do Jacarezinho em 1 hora. Precisamos decidir como comunicar isso a eles sem causar pânico. Luísa, Augusto a deteve quando ela já estava na porta. Vamos superar isso, juntos. O sorriso que ela lhe deu era uma mistura de gratidão e dúvida. Juntos,
repetiu, embora seu tom não carregasse a mesma convicção. A sede da Tech Brasil fervilhava de rumores nas semanas seguintes. A equipe de auditoria, liderada por um ex-funcionário do Banco Central conhecido por sua rigidez, havia se instalado em uma sala próxima à de Luísa e solicitado acesso a todos os documentos, e-mails e registros financeiros relacionados ao projeto. No Jacarezinho, a notícia da auditoria havia gerado um clima de apreensão. Alguns moradores, receosos de que o projeto pudesse ser descontinuado, começaram a faltar às aulas e atividades. O movimento dissidente liderado por jovens da tecnologia livre ganhou força, apresentando-se como uma alternativa não corporativa que sobreviveria independentemente das decisões da Tech Brasil. Em meio a esse turbilhão, Sofia permanecia uma fonte constante de otimismo. Aos 10 anos, ela agora frequentava o prestigioso Colégio Bandeirantes com bolsa integral, destacando-se não apenas academicamente, mas como uma espécie de embaixadora não oficial entre dois mundos, o da elite econômica e o da comunidade. Mãe, acho que deveríamos fazer uma apresentação especial para os auditores, ela sugeriu durante o jantar, 2 semanas após o início da auditoria. Mostrar todos os aplicativos e jogos que criamos no projeto. Coisas que eles possam ver e tocar, não só números em relatórios. Luísa sorriu com ternura para a filha, admirando sua capacidade de transformar desafios em oportunidades. É uma boa ideia, querida. Vou sugerir à equipe. O Augusto vem jantar hoje? Sofia perguntou com a naturalidade de quem pergunta por um membro da família. Não, ele tem uma reunião importante, Luísa respondeu, sentindo um aperto familiar no peito. As visitas de Augusto, antes quase diárias, e haviam se tornado menos frequentes desde o início da auditoria. Uma decisão consciente de ambos para evitar alimentar rumores sobre sua relação. Sinto falta dele, Sofia comentou simplesmente, voltando sua atenção para o prato. Eu também, Luísa admitiu baixinho, surpreendendo a si mesma com a confissão involuntária. Na manhã seguinte, a chegada de Renato ao centro comunitário interrompeu a reunião que Luísa conduzia com a equipe local. Seu rosto estava pálido, as mãos trêmulas segurando seu tablet. Você precisa ver isso, ele disse, ignorando os protocolos profissionais que normalmente respeitava. Acabou de ser publicado no portal Tecnologia em Dia. Na tela, uma reportagem com o título sensacionalista Escândalo na Tech Brasil. Documentos revelam irregularidades em projeto social. O artigo citava fontes internas e documentos vazados da auditoria, sugerindo desde favorecimento na contratação de fornecedores até uso indevido de recursos em benefício pessoal. Isso é absurdo, Luísa murmurou, sentindo o sangue fugir de seu rosto enquanto lia as acusações. Metade dessas coisas nem sequer faz sentido. Essa suposta reforma luxuosa no centro comunitário. Nós mal trocamos o piso e a fiação. A pior parte está no final, Renato indicou sua voz tensa. Luísa continuou lendo e sentiu o estômago afundar. O artigo insinuava que sua rápida ascensão na empresa estava diretamente ligada a um relacionamento pessoal com Augusto, citando encontros frequentes, fora do horário de trabalho e presentes valiosos, uma referência distorcida, as visitas dele ao Jacarezinho e aos recursos destinados a Sofia através do programa educacional da empresa. Meu Deus, ela sussurrou, sentindo-se fisicamente doente. Isso vai destruir tudo. Não apenas o projeto, mas minha reputação, a imagem de Augusto. A imagem de Sofia, Renato completou gravemente. Eles não mencionam o nome dela, mas qualquer pessoa que conheça o projeto sabe que ela é a criança prodígio mencionada no artigo. A realização atingiu Luísa como um soco. Sua filha, que já enfrentava desafios de adaptação em sua nova escola, agora seria alvo de fofocas e insinuações maldosas. A simples ideia fez seu sangue ferver. Quem faria isso? Ela perguntou, mais para si mesma que para Renato. Quem se beneficia destruindo algo que está ajudando tantas pessoas? Você sabe quem? Renato respondeu, seus olhos escurecendo. A pergunta é, o que vamos fazer a respeito? Antes que Luísa pudesse responder, seu telefone tocou. Era Carolina,
Sua voz normalmente controlada, agora trêmula de urgência. Luísa, você viu o artigo? Augusto está convocando uma reunião emergencial em 1 hora. O conselho inteiro estará presente. Você precisa vir imediatamente. Estou a caminho, ela respondeu mecanicamente, desligando em seguida. Virando-se para Renato. Preciso ir à sede. Pode ficar de olho em Sofia depois da escola. Não quero que ela fique sozinha se isso se espalhar. Claro. Ele assentiu, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. E Luísa? Lembre-se de quem você é. Não deixe que eles te definam. A sede da Tec Brasil estava em estado de caos controlado quando Luísa chegou. Funcionários conversavam em pequenos grupos, silenciando-se quando ela passava. Na recepção do andar executivo, a secretária de Augusto a recebeu com um olhar de pena mal disfarçada. Estão todos na sala de reuniões principal, ela informou. O Sr. Mendonça pediu para você entrar assim que chegasse. Ao abrir a porta, Luísa foi recebida por uma dúzia de olhares. Alguns hostis, outros preocupados, poucos genuinamente solidários. Augusto estava na cabeceira da mesa, seu rosto tenso, mas determinado. Ao lado dele, visivelmente satisfeito, Marcelo folheava o que parecia ser um relatório preliminar da auditoria. Luísa, obrigado por vir. Augusto a cumprimentou formalmente, indicando um lugar vazio ao seu lado. Um posicionamento deliberado que não passou despercebido por ninguém na sala. Acredito que todos já viram a reportagem. Ele continuou, dirigindo-se ao conselho. E antes que especulações infundadas se espalhem ainda mais, precisamos estabelecer alguns fatos. Marcelo inclinou-se para a frente, um sorriso mal disfarçado nos lábios. Acho que os fatos já estão bastante claros, Augusto. O relatório preliminar da auditoria confirma irregularidades significativas na gestão do projeto Andar de Novo. A contratação de fornecedores sem processo competitivo adequado, a alocação desproporcional de recursos para um único centro comunitário, os benefícios educacionais para certos indivíduos, benefícios previstos no programa oficial da empresa e disponíveis para qualquer funcionário em posição equivalente. Luísa interrompeu, sua voz firme apesar do tremor interno. Mas nem todos os funcionários têm o mesmo. Acesso ao CEO, Marcelo rebateu, a insinuação pairando pesadamente no ar. Um dos conselheiros mais antigos, um senhor de cabelos grisalhos que raramente se manifestava, levantou a mão. Independentemente das questões pessoais, que francamente não deveriam ser nossa preocupação, existe um problema maior, a credibilidade pública. Esta reportagem, verdadeira ou não, já está circulando. Os investidores estão nervosos. Precisamos de uma resposta imediata. Concordo, disse outro conselheiro. E a resposta mais limpa seria suspender o projeto até a conclusão da auditoria e afastar temporariamente os principais envolvidos. Luísa sentiu o golpe como uma facada. Afastamento significava admissão implícita de culpa. Significava que tudo pelo qual haviam lutado seria interrompido. Talvez permanentemente, significava que Marcelo havia vencido. Isso não será necessário. A voz de Augusto cortou o ar surpreendentemente firme. Porque eu sei exatamente como e por que essas acusações surgiram. Um silêncio tenso caiu sobre a sala, enquanto Augusto girava sua cadeira para encarar diretamente Marcelo. 3 anos atrás, pouco antes do meu acidente, chegou à empresa uma carta. Uma proposta para um programa inovador de inclusão digital em comunidades carentes, escrita por uma estudante de administração que trabalhava como faxineira em um de nossos prédios. O coração de Luísa parou por um instante. Ela nunca havia mencionado tal carta de Augusto, nunca havia sequer sugerido que conhecia a Tec Brasil antes de seu encontro no Jacarezinho. Essa carta nunca chegou ao meu conhecimento na época, Augusto continuou, seus olhos ainda fixos em Marcelo, que agora parecia desconfortável, porque alguém a considerou irrelevante e a arquivou sem resposta. Esse alguém está sentado nesta sala. Marcelo empalideceu, mas manteve a compostura. Isso é ridículo. Estamos falando de uma suposta carta de anos atrás. O que isso tem a ver com as irregularidades atuais? Tem tudo a ver, Augusto respondeu, sua voz ganhando força, porque a autora daquela carta era Luísa Ribeiro. Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Luísa sentiu-se exposta, vulnerável, como se um segredo íntimo tivesse sido revelado contra sua vontade.
Descobri isso há apenas 2 dias, ao solicitar acesso ao arquivo completo de correspondências da empresa para o período. Augusto explicou. Queria entender por que Marcelo parecia ter uma animosidade tão pessoal contra Luísa desde o início. E encontrei a resposta. Ele a reconheceu desde o primeiro dia. Reconheceu a mulher cuja ideia havia descartado, que agora retornava não como faxineira, mas como executiva. Isso é absurdo, Marcelo tentou interromper, mas sua voz faltou força. O que é absurdo, Augusto continuou implacável, é que esta empresa tenha ignorado uma ideia brilhante porque veio de alguém considerado insignificante. É absurdo que precisou de um encontro casual anos depois para que pudéssemos enxergar o talento que estava bem diante de nossos olhos. E é mais absurdo ainda que agora que o projeto está transformando vidas e melhorando nossa própria organização, alguém queira destruí-lo por orgulho ferido. A sala caiu em um silêncio denso. Luísa estava paralisada, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Ela havia escrito aquela carta em um momento de esperança ingênua, acreditando que suas ideias poderiam ser ouvidas independentemente de sua posição. A rejeição silenciosa havia sido mais um lembrete doloroso de seu lugar no mundo, um lugar que ela havia lutado para transcender desde então. Se há alguma irregularidade aqui, Augusto concluiu, é ética, não financeira, e sou eu o principal responsável, por não ter criado anos atrás uma empresa onde todas as vozes pudessem ser ouvidas igualmente. Um dos conselheiros mais jovens, que havia permanecido em silêncio até então, inclinou-se para a frente. Senhor Mendonça, isso muda a narrativa de forma significativa, mas ainda temos uma crise de relações públicas para administrar. E vamos administrá-la com verdade. Augusto respondeu simplesmente. Vou convocar uma coletiva de imprensa ainda hoje. Vou contar esta história, toda ela. Inclusive a parte em que falhei como líder e, como uma criança de 9 anos, me ensinou mais sobre propósito e visão do que qualquer MBA ou livro de gestão. Carolina, que havia permanecido estrategicamente silenciosa, agora sorria abertamente. Do ponto de vista de marketing, isso é ouro puro. A história real é infinitamente mais poderosa que qualquer campanha fabricada. A reunião continuou por mais 2 horas, com estratégias sendo elaboradas e responsabilidades distribuídas. Marcelo saiu antes do final, sua derrota evidente no modo como evitava contato visual com qualquer pessoa. Quando finalmente terminou, apenas Augusto e Luísa permaneceram na sala. Por que você nunca me contou sobre a carta? Ele perguntou suavemente, quando todos os outros haviam saído. Porque não importava mais, Luísa respondeu, encontrando finalmente sua voz. Ou pelo menos eu pensava que não. Aquela carta foi escrita por uma mulher diferente, mais ingênua, mais esperançosa. Depois da rejeição, prometi a mim mesma que construiria meu próprio caminho, sem depender da boa vontade dos poderosos. E construiu. Augusto sorriu, um sorriso genuíno que iluminava seus olhos. Mais do que isso, você me mostrou um novo caminho também. Você e Sofia. Luísa sentiu lágrimas ameaçando se formar, mas as conteve. Ainda temos muito trabalho pela frente. Esta crise vai passar, mas as estruturas que a tornaram possível continuam aí. Então vamos mudá-las, Augusto respondeu simplesmente. Juntos. A palavra pairou entre eles, carregada de possibilidades. 3 meses depois, o terraço da Tech Brasil estava irreconhecível. O que antes era um jardim experimental de girassóis havia se transformado em um vibrante espaço educacional ao ar livre, onde crianças da comunidade e filhos de funcionários aprendiam lado a lado sobre tecnologia, sustentabilidade e empreendedorismo social. O projeto Andar de Novo, longe de ser interrompido pela crise, havia emergido mais forte e mais enraizado na cultura da empresa. Luísa, agora oficialmente diretora de impacto social, observava com satisfação um grupo de adolescentes apresentando suas ideias para aplicativos socialmente responsáveis a uma plateia de investidores e executivos. Entre eles estava Renato, agora estudante de engenharia de computação e instrutor no programa, orientando os jovens com a mesma mistura de exigência técnica e consciência social que caracterizava sua abordagem. Eles cresceram tanto, comentou Sofia.
agora com quase 11 anos parada ao lado da mãe. Sua presença no terraço já não era mais como garota símbolo do projeto, mas como mentora júnior para crianças mais novas, um papel que ela havia reivindicado com a seriedade que a caracterizava. Todos nós crescemos, Luísa sorriu, passando o braço pelos ombros da filha. No outro lado do terraço, Augusto conversava animadamente com representantes de outras empresas interessadas em replicar o modelo do andar de novo. Sua transformação nos últimos meses havia sido notável, não apenas em sua postura como líder empresarial, mas em sua relação consigo mesmo e sua condição física. A cadeira de rodas, antes um símbolo de limitação, agora parecia apenas um detalhe em uma presença que transbordava vitalidade e propósito. Quando seus olhares se cruzaram através do terraço, Luísa sentiu aquela familiar conexão silenciosa. Um entendimento que transcendia palavras. Nos últimos meses, sua relação havia encontrado um equilíbrio delicado entre o profissional e o pessoal, navegando cuidadosamente entre os papéis de colegas, amigos e algo mais que ainda não haviam completamente definido ou explorado. A coletiva de imprensa após o escândalo havia transformado a narrativa completamente. A história da carta rejeitada, do encontro casual anos depois e da transformação mútua que se seguiu, havia capturado a imaginação do público de uma forma que nenhuma campanha publicitária poderia igualar. Jornalistas que vieram em busca de um escândalo corporativo encontraram, em vez disso, uma história de redenção, propósito e possibilidades. Marcelo havia pedido demissão na semana seguinte, incapaz de lidar com a mudança dramática em sua posição dentro da empresa. Rumores indicavam que ele estava agora em uma posição inferior em uma corporação tradicional, onde suas habilidades em finanças eram valorizadas, mas sua resistência à inovação social não representava um obstáculo. Pensativa, a voz de Augusto interrompeu suas reflexões. Ele havia se aproximado silenciosamente, enquanto Sofia corria para se juntar a um grupo de crianças em uma atividade. Apenas contemplando o caminho que percorremos, Luísa respondeu sorrindo. Às vezes ainda parece irreal, da lixeira da Avenida Paulista a um terraço corporativo. Sem esquecer os desvios e obstáculos no percurso, Augusto completou, seu olhar suavizando-se. Sofia ficaria orgulhosa de nós. Finalmente aprendemos a andar. De coração, Luísa concordou, lembrando-se das palavras da filha naquela primeira noite. Ainda temos um longo caminho pela frente. E eu não poderia pedir companhia melhor para a jornada, Augusto respondeu, estendendo a mão. Depois de um momento de hesitação, Luísa a aceitou, seus dedos entrelaçando-se naturalmente. No horizonte do Rio de Janeiro, o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre os girassóis que agora cresciam fortes e vibrantes, símbolos de resiliência, de transformação, de beleza que emerge dos lugares mais improváveis. Como duas pessoas de mundos diferentes que, através de uma criança extraordinária, haviam descoberto que o verdadeiro caminho nunca é percorrido apenas com as pernas, mas sempre e acima de tudo com o coração. Fim da história, queridos ouvintes. Esperamos que a jornada de Augusto, Luísa e Sofia tenha tocado seus corações. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes que exploram os contrastes e conexões da sociedade brasileira. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta narrativa despertou algo em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que navegam pelas complexidades da vida e nos fazem refletir sobre nossos próprios caminhos. Que personagem mais tocou seu coração? Sofia com sua sabedoria infantil, Luísa com sua determinação inabalável ou Augusto em sua jornada de redescoberta? Compartilhe conosco nos comentários. Até nossa próxima história.